Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Eu tinha prometido a vocês que eu ia dar umas dicas do Enem nas duas áreas que vão ser cobradas na prova amanhã. A linguagem e humanas. Humanas a gente já falou bastante e eu vou comentar mais algumas coisas aqui. E hoje, claro, a gente vai corrigir algumas questões que possam cair na prova amanhã. Bom, mas eu trouxe muitos amigos aqui que vão dar umas dicas bem interessantes, tanto na parte de linguagem quanto na parte de humanas. E certamente vocês vão gostar. Por quê? Porque hoje, diferentemente do que tudo que acontece no Enem, a gente que fala sobre questões, fala sobre aula e tal, a gente vai pedir que esses amigos falem sobre as suas habilidades na prova do Enem. E aí você vai começar a entender como é que isso é cobrado no Enem. Muitos são especialistas, fazem questões do Enem, estão trabalhando também no INEP. E, claro, sempre peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. Você que está chegando agora, tem muita coisa legal. Eu sei que é véspera do Enem, mas tem muita coisa que possa te ajudar. E a live de hoje, às 19 horas, será fundamental para você que está pensando em fazer o Enem, não estudou tanto assim. Vou dar umas dicas bem legais para vocês. Bom, vou colocar aqui, vou desaparecer e vai aparecer lá habilidades e dicas do Enem 2020 no primeiro dia. Linguagem e humanas. É uma prova que eu acho uma prova muito cansativa. Então eu já falei no vídeo que eu postei agora no canal, que é uma prova muito cansativa. Então eu preciso de preparo físico, eu preciso de equilíbrio e, claro, diminuir essa tensão, essa ansiedade que certamente vocês estão tendo agora na véspera dessa prova. E aí, é claro que para isso eu preciso entender o que vai cair nessa prova e pegar com os especialistas o que realmente tem de importante nessa prova. E vocês vão ver o seguinte, as habilidades que são comuns no Enem, muita gente não fala sobre elas, mas eu vou dar umas dicas bem interessantes e trouxe alguns amigos para falar sobre isso. Primeiro eu queria mostrar para vocês o seguinte, aqui, ó, vai passar aí para vocês, aqui tá vendo? Competências e habilidades de linguagem. Eu queria chamar a atenção de 3 exemplos aqui. O exemplo de língua estrangeira, educação física e arte. Aí você fala assim, pô, Roberto, a letra está muito pequena. Sim, quem quiser, depois vá lá no meu Instagram, professor Roberto Stabile, pede que eu mando o arquivo para vocês. O que é isso? Né? O que isso representa? Na verdade, galera, vou marcar aqui, talvez apareça melhor para vocês, porque eu ia utilizar a mesa, mas achei melhor fazer dessa forma. Vocês estão vendo que eu coloquei de cor diferente. A língua estrangeira, que tem 4 habilidades, é a habilidade 5, 6, 7 e 8, são essas aqui, ó. Vou marcar para vocês. Né? Vocês viram aí, ó. 5, 6, 7 e 8 são as habilidades que falam sobre a língua estrangeira. Trouxe o professor Léo aqui, vai falar um pouquinho sobre língua estrangeira. Certamente vocês vão adorar, principalmente o inglês, né, que ele vai falar de muitas coisas legais. Tá? Competência 2, então eu tenho questões fáceis e questões médias, tá? Para fazer essa comparação. Por quê? Essa última coluna aqui, né, que está lá em língua estrangeira, educação física e arte escrito, é a coluna das questões mais difíceis. E a gente está vendo aí que em linguagem eu não tenho questões de alto nível, né? Questões muito difíceis. Não tenho questões como essa. Que seria o quê? A elaboração das propostas, que é o que acontece na redação. Então, essa habilidade, habilidades mais difíceis, muitas vezes de avaliação, de comparação, elas não têm na parte de linguagem. Então, já para acalmar a galera, então, língua estrangeira, a gente vai ter umas dicas. Legal. Na parte de educação física, certamente os professores de educação física falaram para você o seguinte, o que a gente precisa na educação física? Isso eu conversei com vários amigos, todos falaram da mesma forma. As questões de educação física que eu tenho na prova do Enem estão relacionadas principalmente o quê? À saúde, ao hormônio, alimentação adequada. E isso a gente vê na própria habilidade. São essas 3 habilidades que você está vendo na competência 3, que é a habilidade 9, 10 e 11. Está em verde aí para vocês. Vou dar um exemplo da habilidade 9, que é reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Ou então até hábitos corporais. Né? Essa ideia, né, é muito importante nessa questão de educação física. Então, Roberto,
Eu preciso de educação física? Precisa. Certamente você vai ter algumas questões de interpretação, mas estão relacionadas a essa questão de saúde, principalmente hoje, né? A gente tem que levar em consideração o que vem acontecendo hoje. E hoje tem muita gente falando sobre a questão da saúde, nutrição cresceu muito, a gente tem um vídeo aqui sobre nutrição, ou seja, muita coisa legal. E não por último, né? Mas essa que se destaca em cinza são as habilidades de arte, é a competência 4. Essas são 3 competências, então tem pelo menos 3 questões de artes aí na prova. E eu trouxe a professora Carla, que é excelência em arte, para falar um pouquinho para vocês também. Ou seja, bem legal isso aqui, por quê? Porque você está vendo a habilidade, está vendo quais são essas habilidades da prova, tá? Entender que são habilidades de níveis fáceis até médio, mas a grande maioria de níveis fáceis, principalmente as 2 primeiras colunas são de nível fácil, a terceira e a quarta de médio para difícil e a quinta é questão difícil. Então na quinta eu não tenho habilidades de linguagem na questão difícil. Então já conseguimos acalmar o coração de vocês para entender um pouquinho isso. Mas certamente é importante. Só que você falou, pô Roberto, mas eu estou falando de linguagem. Você falou de língua estrangeira, falou de educação física, falou de arte. Mas tem também a linguagem, o português e a literatura, que são as outras competências que vocês estão vendo aqui. Eu vou tentar diminuir aqui, ó, mostrar para vocês, está vendo? A competência 1, a competência 5, a competência 6, 7, 8 e 9. Viu como é que é? Essas competências, consequentemente, o que vocês estão vendo aqui, e vou só ajeitar aqui para ficar tudo certinho. Tá vendo essas competências? Todas essas competências estão relacionadas à linguagem, de uma forma geral, principalmente o português e a literatura. Você viu o seguinte, a coluna 5 continuou em branco. É uma coluna de questões mais difíceis. Eu não tenho essas questões mais difíceis na prova de linguagem. É uma prova que tem muitos textos. Vou dar um exemplo da competência 7, eu chamo muito a atenção disso. Olha lá, reconhecer em textos de diferentes gêneros. Ou seja, eu preciso realmente de leitura, mas eu trouxe o professor Wallace, que fez uma live comigo excelente de redação e deu uma dica muito boa para o pessoal que vai fazer essa prova com muito mais tranquilidade. Tá? Então, esses professores agora vão falar bastante sobre isso. Vou deixar o vídeo deles aqui correndo para que vocês entendam um pouquinho essas habilidades e vejam como é que é isso na linguagem. Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o professor Wallace Dias de Língua Portuguesa e passei aqui rapidamente para dar umas dicas para você que vai fazer o Enem 2020. Para cada questão de linguagem do Enem, vocês vão encontrar um ou mais de um texto. É interessante que inicialmente vocês façam a leitura da pergunta. Geralmente ela vem com uma contextualização e em seguida o comando da questão. Os gêneros textuais abordados no Enem, eles são diversos. Vocês vão encontrar aí textos do domínio discursivo artístico literário, jornalístico. Então, é importante vocês saberem como que aquele gênero se organiza, como ele se estrutura, as funções da linguagem predominantes, os tipos textuais predominantes, a variação linguística. Não é importante vocês ficarem presos à nomenclatura e classificação dos gêneros. É mais importante vocês saberem a finalidade daquele gênero, as funções de cada parte do texto, né? As estratégias que o autor utilizou para atingir os objetivos dele. Beleza? Galera, última dica. Não percam tempo com questões difíceis. Façam primeiro as questões fáceis. Ao final, se restar tempo, vocês se debruçam sobre as questões difíceis. Beleza? Desejo aqui sorte a todos vocês. Uma excelente prova. Grande abraço. Hello everyone, I'm Leonardo Vasquez and I'm here today to Tips for Enem. Eu tô aqui hoje para dar dicas para o Enem. Eu sei que vai estar chegando a hora e eu vou ajudar você com algumas informações. Dá uma olhada no que eu preparei para vocês. Muito bem, galera, preste atenção nas dicas que eu vou passar para você e se concentra, ok? Let's go! Galera, só conteúdo não basta. Só saber a gramática, todo o vocabulário, isso não basta. Você tem que estar muito atento nas interpretações de textos. Você precisa entender o que o texto está querendo te passar para você responder as perguntas. Ele vai te exigir um repertório de conhecimento muito grande, seja de atualidades, seja de conhecimentos de gramática, seja de pontos de vocabulário.
Tudo isso ele vai exigir de você na prova do Enem. Preste atenção agora no que eu vou passar para você nessas dicas. Galera, você tem que entender que na prova de inglês o raciocínio é o mesmo. Você tem que aprender o idioma, mas também tem que levar em conta a análise da prova e das questões e como a língua é cobrada. E como a gente faz a análise dessa prova? Com algumas dicas que vocês vão ver aqui agora, que vocês com certeza já estudaram durante todo esse ano. Você precisa saber o tipo de texto que você está trabalhando, se tem imagem, se não tem. Vamos olhar cada uma dessas dicas que vocês já aprenderam, vocês já viram isso nos estudos durante o ano e que você vai relembrar agora aqui comigo. Let's go! Por exemplo, invista no seu repertório cultural de atualidades e conhecimentos orais. Você precisa estar bem informado sobre os assuntos atuais, que eles podem ser um diferencial. Se você já conhece o que está acontecendo no mundo, principalmente ali nos Estados Unidos e tudo mais, você vai conseguir compreender o objetivo das questões. Então é importante a gente estar antenado, atualizado com o que está acontecendo no mundo. Covid é um forte ponto, a questão das eleições nos Estados Unidos também é forte, tá? Essa questão do Capitólio agora que aconteceu há pouco tempo, creio que não, porque não deve ter dado tempo de colocarem na prova. Mas é bom a gente saber o que está acontecendo no mundo para a gente poder fazer a nossa prova com sucesso. Outra coisa, atenção ao tipo de texto que a questão vai apresentar. Pode ser um cartoon, pode ser um artigo jornalístico, uma letra de música, cada um deles tem uma característica. Você sabe que o cartoon ele vai trabalhar ou com uma crítica ou com uma ironia, então você vai procurar as respostas que trabalhem esse traço aí e também perceba a fonte bibliográfica que informa a origem. Talvez ali pode estar também uma informação importante para você tirar a resposta que você precisa, tá? Às vezes, sabendo de onde ela é, você vai saber se é uma música, se é um artigo de jornal. Então, preste atenção nisso, foca nessas informações, ok? Outra informação bacana que você precisa saber. Repara como o texto está estruturado para você. Tem imagens relacionadas? Se sim, ela se refere a quê? Vai te ajudar a captar melhor a resposta a partir da imagem. Se você não está entendendo muito bem o texto escrito, a imagem pode te ajudar a pegar a resposta. E qual é o título e o subtítulo, se houver? Às vezes, a resposta está diretamente ligada no título e no subtítulo, se tiver na sua resposta. Ok? Então, foca nessas informações. Gente, durante a leitura da questão, você tem que identificar a ideia central do texto, ou seja, exatamente o que ele pretende. É argumentar? É anunciar? É entreter? Protestar? E isso aí vem muito da questão do tipo de texto que você está trabalhando. Isso já vai te ajudar. Se você já estudou todos os tipos de textos possíveis do Enem, você vai saber diagnosticar essa ideia central com bastante facilidade. Você sabe lá que uma letra de música, você sabe o que é uma notícia, então você vai ver aí a informação, ok? A partir da ideia central para poder te ajudar na resposta da sua questão, ok? Outra dica importante, atenção aos topic sentences, as primeiras orações dos parágrafos, as primeiras frases geralmente têm informações cruciais para você entender todo o texto. Ali geralmente vem resumido tudo que é dito de forma mais desenvolvida ao longo dos parágrafos. Então você, captando a informação nessas primeiras frases, nas primeiras orações dos parágrafos, você já consegue definir o objetivo do texto. E, pessoal, vá preparado para se deparar com expressões novas ou desconhecidas, vocabulário que você não conheça, tá? Você tem que estar treinado para conseguir entender o texto a partir do contexto geral, ou seja, entender o texto como um todo. Às vezes você não vai ficar dependendo exclusivamente daquela palavra para entender o objetivo dela. Basta você entender o objetivo do texto, o contexto como um todo, ok? E aí você consegue definir o objetivo das questões. Galera, outra dica importante são os falsos cognatos, ok? Os false friends, que são aquelas palavras que a gente pensa que é uma coisa, um significado, mas na verdade é outro. Isso sempre cai no Enem e é sempre uma pegadinha que pega muita gente, tá? Então preste atenção, se concentra em tudo que você estudou sobre falsos cognatos e capricha. E, para terminar, é bom a gente ter um conhecimento grande das referências pronominais que a gente tem conhecimento, né? É um ponto gramatical explorado com frequência lá no Enem. Sempre a gente vai ter essas informações de perguntas relacionadas a esses pronomes que existem na língua inglesa, tá? Eles podem ser pessoais, relativos, possessivos, demonstrativos. Tem alguns exemplos que você pode ver aqui na tela. É bom a gente ter um conhecimento amplo disso para a gente poder saber o significado de cada um, principalmente os de interrogativos, né? Os pronomes interrogativos, para saber o que exatamente está sendo perguntado. Who,
where, which, why. Ok, pessoal? That's all, folks. Thank you so much for watching. Muito obrigado por assistir. Boa sorte. Concentrem-se, se liga nas dicas. Relaxa bastante um dia antes para você ficar tranquilo, não ficar muito nervoso. E eu quero ver o seu sucesso, ok? Não esquece, dá uma passada lá na minha página para a gente poder trocar sempre algumas ideias, com muito quiz, com muitas informações sobre um inglês de qualidade. See you all, guys. Good luck. Bye. Olá, eu sou a Carla Cabreiro e hoje eu vou dar algumas dicas sobre arte no Enem. Bom, eu vou falar sobre possíveis conteúdos, tá? E também vou falar sobre apuração visual. Então, dentro desses possíveis conteúdos, né, e dentro das unidades temáticas da arte, podem cair conteúdos relacionados ao teatro, à dança, à música e à arte visual, né? Então, é um campo muito amplo e complexo, né? Mas falando especificamente agora da arte visual, né? Tem muitos campos que a gente pode prestar mais atenção. No caso, a fotografia, publicidade, um olhar também atento às vanguardas europeias, modernismo, a arte brasileira no geral também, que é muito vasta e rica. E também nós temos a arte contemporânea. Bom, a dica da apuração visual é porque caem muitas imagens no Enem, em todas as áreas do conhecimento. Tá? Então, você tem que ficar atento em relação a uma interpretação, a uma imagem. Tem o seu conhecimento prévio também em relação a alguma imagem, alguma obra, né, de algum artista que possa cair. Bom, essa questão foi retirada do Caderno Azul do Enem de 2017. Tá? Essa obra é uma arte contemporânea do artista Ernesto Neto, chamada Dengo. Foi feita no MAN de São Paulo, tá? E a instalação é uma das vertentes da arte contemporânea, também chamada de arte conceitual, né? O conceito, a ideia é importante. Então, esses são objetos pendentes colocados em uma sala, objetos feitos de crochê. E aqui o Dengo possibilita a participação dessa plateia. A plateia pode circular, né? A gente visualiza aqui crianças brincando, é quase que uma brincadeira de crianças, né? Que também proporciona sensações, né? Então, já tem essa dica aí da participação do público, né? E a gente tem aqui 5 questões, né? Então, a letra A é a participação do público na interação lúdica com a obra, é a resposta correta. Falando de arte contemporânea também, podemos observar objetos e lugares não convencionais, né? Também sobre arte conceitual, nós podemos observar questões abstratas e também questões da atualidade, provocações, reflexões. Então, isso tudo abarca aí a arte contemporânea. Uma coisa interessante também que eu tinha mencionado lá atrás foi a questão do conhecimento prévio, também em relação à apuração visual, que é importante ter, né? Como eu tinha falado também das imagens que podem aparecer não só na área de linguagens, mas em outras áreas. Então, essa é uma questão também do Caderno Azul de 2017, que caiu na área de humanas, né? Mas nós observamos aqui várias questões artísticas, né, nessa questão. Então, a gente tem aqui a releitura, fala de releitura, fala de moda, fala de estética, fala de fotografia e fala de resistência. Então, essa releitura aqui é feita com a Zuzu Angel, né? E teve uma época que eu trabalhei bastante a moda com as turmas do ensino médio e os alunos depois vieram falar comigo: caramba, professora, aquela questão sobre a Zuzu Angel a gente só acertou porque você tinha falado sobre a vida dela, né, e sobre a moda. Então, a Zuzu foi uma importante estilista, né, na história aí da moda no Brasil, e foi uma mulher assim incansável na luta contra a ditadura militar, né? Segundo ela, o filho dela foi um preso político, torturado e morto pela ditadura. Então ela colocou essa resistência, né,
também no seu figurino, ela lançou novas campanhas com o símbolo que ela criou, também para denunciar o que estava acontecendo no contexto familiar dela. A resposta correta é a letra E, a criação de uma estética de resistência. Então essas foram as dicas do Enem, espero que eu tenha ajudado. Boa prova, um beijo! Bom, viram o vídeo aí? Que legal! Caraca, muito boas dicas, né? Muito boa mesmo. Agora vem para minha área, né? E aí você já viu que os quadradinhos estão todos completos. Tanto nas habilidades mais fáceis, mas habilidades mais difíceis. E aí você falou para mim assim, caramba, Roberto, é isso mesmo? É. Por isso que na prova de humanas eu tenho questões mais difíceis que na prova de linguagem. Consequentemente, é óbvio, eu vou falar as minhas dicas e eu trouxe também amigos para falar sobre dicas da parte de humanas. E essa parte de humanas é muito importante, por quê? Porque em algumas universidades você tem peso e o peso é fundamental para essa parte de humanas. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou dar dicas de geografia, vou aproveitar. Vocês estão vendo aqui tudo completo, né? Vou passar aqui, ó, botar aqui embaixo. Não tem nenhuma das competências, são 6 competências, que você tenha uma habilidade que não seja difícil pra caramba. Não tem. A gente tem as habilidades mais difíceis. Bom, então vamos começar a entender um pouquinho. Na geografia, eu chamo a atenção para algumas habilidades. Habilidades que nós fizemos lives aqui. Então vocês não estão descobertos, tá? Vocês certamente vão encontrar essas lives aqui de todas as habilidades de geografia. A primeira é a habilidade 6. Essa aqui, ó, deixa eu botar em vermelho. Pronto, habilidade 6. É a habilidade que fala de interpretação, tá? É uma habilidade que fala de interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas. Ou seja, uma questão de gráfica e cartografia está na prova. Então, balela para vocês, hein? Vocês não podem errar. Uma outra questão muito boa de geografia é da habilidade 8. Olha lá, analisar, deixa eu botar em vermelho aqui para vocês verem, olha lá. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica de fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Fluxos populacionais, questões populacionais de uma forma geral, estão enquadrados nessa habilidade. E aí eu chamei a atenção da geografia, sim. Por quê? Porque as outras habilidades se enquadram tanto na sociologia, quanto na história e, claro, na filosofia. Consequentemente, vocês vão ter essas dicas aqui. Aí eu vou deixar para depois o professor falar sobre a dica aqui do restante de humanas. Mas eu vou trazer as dicas que são importantes para a geografia. Bom, aí voltamos aqui, eu vou só passar um pouquinho para vocês entenderem o seguinte. Tem outras dicas muito importantes. Olha só aqui, ó. Vou aproveitar e vou marcar logo tudo aqui, ó, tá? Olha só, 17, 18 e 19. Importantíssimas. 17, analisar. Opa, analisar você já sabe que é um nível um pouco maior, né? Fatores que explicam o impacto de novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Aí vem a questão dos avanços dos meios de comunicação, que vai fazer com que as indústrias vão para determinado local, ou seja, bem importante isso. Na 18, analisar diferente, novamente, analisar uma questão mais difícil, tá? Essas do meio das nossas colunas são questões de médio para difícil. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Circulação você tem não só produção, mas circulação. Então, transporte e indústria vão estar enquadrados nessa habilidade. E você vai ter questões, a gente já corrigiu muitas aqui. Todas essas habilidades aí nós já corrigimos. Tá? 19. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Ou seja, urbanização e a questão agrícola cai na mesma habilidade. Então eu posso ter duas questões com a mesma habilidade. Como nós somos 45 questões, nós temos 30 habilidades, certamente você pode ter, por exemplo, na habilidade 19, duas questões com a mesma habilidade. Então, uma outra dica fundamental. Aí passamos para o que eu chamo de mais importante na geografia do Enem. São essas habilidades da competência 6, que vão da habilidade 26 à habilidade 30. Essas habilidades são fundamentais, que pega toda a parte da geografia física.
E aí pega a questão de ocupação dos meios físicos, pega a questão de avaliar a preservação ambiental. Essa é uma questão difícil da habilidade 30, ou seja, toda essa parte de meio ambiente que vai mostrar lá as vegetações. Eu já falei na dica para vocês, 3 biomas são mais cobrados no Enem: Cerrado, Caatinga e Amazônia. Sempre são cobrados. Pode cair outro, Roberto? Claro que pode cair, é óbvio que pode. Esses são os mais cobrados. Então a preservação ambiental é importante, falar sobre climatologia, hidrografia é importante, a água é muito importante hoje. Então analisar isso tudo, principalmente porque você está falando de habilidades que saem da fácil para difícil. Tá? As demais habilidades, eu vou voltar aqui, vocês viram que eu já marquei a quantidade de habilidades que eu marquei de geografia, né? Vocês viram, né? Certamente, geografia perpassa por um grande número de questões, porque está muito adaptada também às questões relacionadas à sociologia. Eu chamei a atenção disso porque também pode ser sociologia, mas pelo menos aí vocês viram que eu marquei 10 habilidades de geografia. Pelo menos na prova a gente tem de 12 a 17 questões que podem se enquadrar nessa parte, porque a gente também tem sociologia aí. Só que eu trouxe alguns amigos também para falar um pouquinho sobre isso, né? E esses amigos certamente falaram um pouquinho sobre humanas, né? E discutiram um pouquinho sobre o que pode vir a cair, principalmente, e aí eu vou falar principalmente porque nós já fizemos aqui uma live com o professor Felipe Robledo de História, vocês podem dar uma olhada lá, a live está muito boa, ele deu muitas dicas de História, mas eu preferi trazer o professor de Filosofia e Sociologia para ele falar um pouquinho sobre isso. E olha só o que ele falou. Fala galerinha, tudo tranquilo? Meus queridos, olha só, eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês de questões que invariavelmente caem no Enem de filosofia e sociologia. Vamos lá, filosofia primeiro, tá? Onde tudo começa, século VII a.C., chamado de período arcaico, também de cosmológico, tá? Cosmológico é uma referência ao universo, porque as preocupações desses primeiros filósofos eram com o universo, tá? Chamado também de naturalista, porque para esses primeiros filósofos, o elemento constitutivo, ou como os gregos antigos chamavam de arché, estavam na própria natureza e seriam esses elementos da natureza, né? A primeira escola a surgir é chamada de escola de Mileto, com Tales de Mileto. Sua arché, ou elemento constitutivo, era a água, né? Anaxímenes, o ar, Heráclito, o fogo, e Empédocles, os 4 elementos, ou a terra, tá? Então formaria aí os elementos da natureza. Por isso que é chamado de naturalista, tá? E é chamado também de período pré-socrático, porque esse primeiro período, né, período arcaico, ele vem antes do período em que aparece Sócrates, que é o período seguinte, chamado de período clássico, tá? Então, pessoal, esses filósofos que eu acabei de falar para vocês, tá? Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito e Empédocles, eles aparecem assim como sendo mais importantes nesse período, porque para eles os elementos da natureza eram os elementos que iam fazer a diferença, tá? No universo. Só que ano passado caiu uma questãozinha também de Demócrito, que fez parte também desse período, né? Foi um filósofo pré-socrático. E o seu elemento constitutivo, o arché, era o átomo. Muita gente aí deixou passar batido isso aí, tá? Então vamos prestar atenção. Tá? Nesse período também, pessoal, vão aparecer 2 teorias filosóficas importantes, que é a teoria do mobilismo, com Heráclito, né? Onde ele vai falar que tudo muda sem cessar, né? O que foi ontem não é mais hoje, nem será amanhã. O mesmo homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Então seria a teoria do mobilismo. Em contrapartida, aparece também um filósofo contemporâneo a Heráclito, chamado Parmênides, tá? Que é uma teoria contrária, que é a teoria do imobilismo.
Assim, o que muda são as aparências, a essência nunca vai mudar. Então tem essas duas teorias também que invariavelmente, tá, são pedidas. Tá? O período seguinte, chamado de período clássico ou antropocêntrico, né? É bem interessante aí esse período, mesmo que ele é considerado até mais importante, porque ele é passado em Atenas, né, capital da Grécia, tá? E onde vão surgir os filósofos mais notáveis, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles, e também os sofistas. É chamado de clássico ou antropocêntrico. Por quê? Porque as questões deixam de ser, as preocupações, né, dos filósofos deixam de ser com o universo e passam a ser com o homem. Inclusive as questões que surgem nesse período são pertinentes ao homem, como por exemplo a cidadania, a política, a democracia, as artes, a literatura, as Olimpíadas, o teatro, tá? O que fez ser considerado a Grécia o berço da civilização ocidental, tá? Então esse período surge como muito importante. Cai algumas questõezinhas dos sofistas? Sim, pode cair. Tá? Os sofistas não foram considerados filósofos nem por Sócrates e Platão, porque os sofistas, né, foram mestres itinerantes. Eles viviam viajando de cidade em cidade, ensinando várias disciplinas e principalmente a retórica. Tá? E Sócrates e Platão não concordavam com isso. Né? Não se ensina a arte de persuadir, a arte de enganar. Eles eram favoráveis à dialética. Né? A dialética é um entendimento entre ideias contrárias, né? Onde no final existe uma síntese entre essas ideias. Tá? Questõezinhas também de Sócrates. Sócrates foi um dos precursores de toda a legislação ateniense, né? Com aquela frase emblemática de Sócrates: só sei que nada sei, que deixa todo mundo maluco, né? Que coisa doida. Só sei que nada sei, pessoal, era um sentido que Sócrates falava. Sócrates dava muita ênfase ao conhecimento, né? O só sei que nada sei é para você ter a concepção que a sua ignorância sempre será maior que a sua sabedoria. Tá? Então, a partir do momento que você sabe que não sabe, que nada sabe, você está em busca constante do conhecimento. Tá? Platão, com o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, né? E Sócrates, o que é pedido muito de Sócrates é a ética dele, tá? Que é muito interessante. Tá? E toda a filosofia socrática é muito interessante, né? A teoria, por exemplo, quando ele fala da teoria do meio termo, que a virtude está no meio entre a falta e o excesso. Essa seria a ética de Aristóteles. Você deve agir conforme a necessidade, sem muito alarde, né? E sempre agindo quando tiver que agir, tendo essa preocupação. Tá? Bom, esse aí é o período da história da filosofia. Tá? A Idade Média não é tanto assim pedida nos Enems, mas é sempre bom dar uma olhadinha. Existem duas escolas filosóficas na Idade Média que vai aparecer religiosas. Vai aparecer Santo Agostinho com a escola patrística, principalmente com a teoria da iluminação, tá? E São Tomás de Aquino, tá? Com a escolástica. A escolástica é o período que vão surgir as primeiras universidades na Europa, onde São Tomás de Aquino vai lecionar religião, tá? Então, filosofia já vimos, filosofia antiga, filosofia medieval. Vamos partir agora para a filosofia moderna, tá? Que sempre é pedido de filosofia moderna. René Descartes não pode deixar de ser pedido, porque ele é considerado o pai da filosofia moderna.
Desculpa, pessoal. René Descartes é racionalista, tá? Algumas questõezinhas também de Immanuel Kant, com imperativo categórico, né? Da ética de Immanuel Kant, que é muito interessante. Immanuel Kant vai falar que, independentemente da cultura de qualquer lugar, a ética ela é sempre racional e universal. Ela é racional em qualquer lugar do universo, independentemente da cultura do local. Por que essa cultura? Independentemente da cultura do local. Porque a cultura vai interferir muito, né? Na legislação, na questão da moralidade do local, que é feita conforme os elementos culturais existentes nesse local, que vai interferir na ética também, né? A questão de princípios e valores. Que é pedido também Karl Marx, né? Vez ou outra aparece uma questãozinha de Marx em relação ao materialismo histórico e dialético, tá? A praxis de Karl Marx, né? A praxis de Karl Marx é a própria teoria, toda a teoria dele, tá? Só que a praxis tem a ver com prática, tá? Toda prática surge uma atividade, né? Só que não é uma atividade prática comum. É uma atividade prática onde o sujeito vai refletir sobre aquela prática que ele está fazendo, sobre a atividade que ele está fazendo. E era isso que ele tentava levar o proletariado para deixar de ser explorado pelos burgueses, os capitalistas, tá? Pessoal, essas são as dicas de filosofia, tá? Vamos ver agora a sociologia. Sociologia, pessoal, o que é sempre pedido, sociologia clássica com os seus sociólogos, respectivos sociólogos. A sociologia, pessoal, é uma disciplina recente. A gente considera a sociologia como a filha da modernidade, que ela surge no século XVIII, principalmente lá com a Revolução Industrial, que foi um divisor de águas, né? Novas concepções, né? Novos modos de agir das pessoas nas relações sociais, tá? O sociólogo, considerado precursor da sociologia, Augusto Comte, tá? Mas a sociologia aí não surge com o nome de sociologia, mas com o nome de física social. Porque Augusto Comte, ele era positivista. E o positivismo vai dar ênfase ao método científico, tá? Vocês já devem ter visto isso no professor de vocês, tá? Outro filósofo considerado também, que é sempre pedido, Émile Durkheim, outro evolucionista também, principalmente com as questões, com as teorias sobre anomia social, as questões sobre solidariedade, tá? Isso é muito pedido, tá? Max Weber, Karl Marx. Karl Marx é visto em filosofia e sociologia, etnocentrismo, relativismo cultural e darwinismo social, tá? Pessoal, essas são as dicas de filosofia e sociologia. Desejo a vocês uma excelente prova, tá? Do Enem. Que todos tenham sucesso. Beijo no coração de vocês todos. Um forte abraço e tamo juntos. Tranquilo? Beleza? Prazer, Felipe Robledo. Se você já me conhece aqui no canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Espero que goste. E aí, se puder, obviamente, se inscreva, ative o sininho para você sempre ter acesso aos vídeos que saem segunda, quarta e sextas com resoluções de questões. E na verdade, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que a gente costuma fazer sempre. Eu não vou diretamente resolver uma questão aqui, abrindo ela para você. A ideia hoje, certo? A gente está ali às portas do Enem. Se você está vendo esse vídeo agora, em janeiro de 2021, a ideia básica é tentar mostrar para vocês, de maneira geral, como resolver e acertar as questões da prova de humanas. Isso diz respeito para você que estudou muito, que conseguiu estudar,
ou para você que por N fatores que essa vida de meu Deus aí coloca pra gente, não conseguiu se preparar da forma que você queria. Mas calma, respira, porque nem tudo está perdido. Vamos lá, olha só, vamos entender o seguinte. O Enem, certo? A prova do Enem, ela tem uma característica que é muito dela, que é o seguinte. Primeiro ponto, não existe pegadinha na prova do Enem. Não existem questões com exceto, com incorreta, certo? Não existem questões de verdadeiro ou falso, ou questões de 1, 2 e 3. Então, isso já é um ponto positivo. Você não vai para uma prova que vai querer fazer pegadinhas com você. E o mais importante é uma prova, óbvio, é uma prova de ciências humanas. Então, obviamente, se você tiver na sua cabeça o conteúdo, certo? Da área de conhecimento, se você tiver o conteúdo histórico, é óbvio, por exemplo, no meu caso, que vai, às vezes, facilitar. Mas nada disso é tão importante ou necessário assim para que você consiga acertar uma questão do Enem. Porque olha só, entenda o seguinte, toda questão do Enem, ela é montada com elementos pré-textuais, certo? Com elementos anteriores pré-enunciado, certo? E com o enunciado em si. Vamos lá. O enunciado do Enem, ele geralmente está composto ali de uma contextualização, de um contexto ali de onde você está. E aí pode ser um texto de um historiador, ou de um sociólogo, um geógrafo, ou uma reportagem de jornal. Pode ser uma imagem, pode ser uma tabela, pode ser um mapa. Tem sempre elemento ali, certo? E o enunciado, ele é sempre composto, então, desse contexto, que está ligado a alguma coisa, aliado à voz de comando, ou seja, aquilo que a questão quer. E aí, para você, a chave da questão é: não abra mão do elemento anterior ao enunciado. Não abra mão de ler o texto. Não abra mão de analisar a imagem. Não abra mão de analisar a tabela, o mapa, porque eu vou te contar uma coisa que é real. A resposta está exatamente lá. Na questão do Enem, o seu enunciado, a sua voz de comando, relaciona-se diretamente com o elemento base da questão. E aí, para que você entenda um pouco mais isso, se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui no link alguns exemplos de vídeos aqui do canal, no qual eu te demonstro exatamente isso. Vou deixar aí algumas questões já resolvidas no canal, no qual eu te mostro que a resposta, muitas vezes, não necessita de um grande conhecimento histórico, mas sim de uma lógica de interpretação de texto, de imagem e desses elementos. Então, esse é o ponto. Na verdade, toda a sua lógica para resolver a questão do Enem está nisso. Só nisso. Não abdicar da ideia que vem anterior ao enunciado e, principalmente, ler com calma o enunciado, ler com calma a voz de comando, certo? Ler com calma o texto e, principalmente, fazer o simples, colocar a opção que responda aquilo que é perguntado, porque esse é um outro elemento importante no Enem. Nenhuma das opções que ele coloca entre A e E serão absurdas, serão completas inverdades, porém, não 4 das 5 não vão responder aquilo que a pergunta está dizendo. Então, por exemplo, eu sei que você vai ver questões, eu vou colocar uma aqui, por exemplo, dentro desse, que você vai ter que é um contexto que ele é real, ele acontece, é algo que é fundamental, que faz parte da história do Brasil, mas que não responde o que está sendo dito no texto. E a pergunta está de acordo com o texto. Então, essa é a primeira questão chave de uma prova do Enem. Você entender que você vai responder simplesmente o que a pergunta quer. E simplesmente relacionado ao elemento anterior denunciado. É só isso que você tem que fazer. Acalma o coração que vai dar tudo certo. Outra questão importante para você que vai então querer agora dar uma preparada, lembra do seguinte, tá? Existem assuntos que vão ser recorrentes do Enem. Por exemplo, questões sobre minorias. Negros, índios, mulheres vão aparecer no Enem. E quando aparecer no Enem uma questão dessa, ela geralmente está relacionada à questão de políticas públicas, afirmativas, da importância da valorização, de você discutir a ideia de uma estrutura social desigual. Isso vai aparecer. Minoria étnica é um tema que cai muito no Enem. História antiga, por exemplo, que a galera fica meio desesperada, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não vê muito história antiga. Calma. Geralmente está relacionada à questão de
terra, cidadania, lembrando sempre, por exemplo, que quando a gente fala da Grécia, o berço da democracia, vamos lembrar que o conceito de democracia ele muda ao longo do tempo. Se a gente olha para uma Grécia, berço da democracia, ela não seria nem um pouco democrática daquilo que a gente hoje entende como democracia. Então isso vai aparecer. As relações sociais, as relações de poder. Não vai aparecer classe social, como se dividia a pirâmide social de Esparta ou de Atenas. Não, fica tranquilo. Escravidão é um tema que vai aparecer muito para você, mas muito naquela lógica de você entender o protagonismo dos escravos e ex-escravos, dos negros africanos, descendentes de africanos, no processo de abolição, te trazendo movimentos no qual você tem um protagonismo negro nesse movimento. É importante. Outra coisa que é muito clássica de aparecer no Enem, patrimônio histórico. Patrimônio histórico material, patrimônio histórico imaterial, certo? Ou seja, a importância, por exemplo, dos museus contestando a ideia da memória, mas também contestando a ideia de grande parte dos museus europeus são feitos a partir de saques às nações dominadas pelo imperialismo, certo? A ideia dos símbolos que você vai escolher para colocar, por exemplo, em estátuas, a questão da dança, a questão dos padrões culturais. Já caiu no Enem, por exemplo, a ideia da congada, da ideia da Igreja do Rosário em Tiradentes como forma de você retomar uma valorização de uma questão africana que tinha sido perdida ao longo do tempo. Então esses são temas, são elementos que costumam aparecer muito no Enem. A parte do Brasil República, por exemplo, é algo muito clássico. Agora, o principal para que você entenda é isso que eu disse até então. Fique tranquilo, fique calmo, olhe com calma as questões, olhe com calma o texto, leia com atenção e não tenha medo da resposta óbvia. Não tenha medo de responder exatamente aquilo como se fosse quase, muitas vezes, uma prova de linguagens de interpretação do texto. Eu sei que muito professor fica meio chateado quando a gente fala isso, mas então vocês estão desconsiderando a ideia do conteúdo histórico. Não, não é isso. O conteúdo histórico que ele está lá, ele vai te ajudar. Mas você muitas vezes vai olhar para a questão no meio do caminho e vai perceber que ela simplesmente vai ser como responsável, como resposta, você complementar ou você determinar, defender aquilo que é meramente dizer o que o texto já te diz. Nas imagens, quando você vai ter, por exemplo, os elementos metalinguísticos ali, a questão de um pé, por exemplo, identificar um pé descalço como sendo relativo a um escravo vestido, ou a questão de uma questão clássica do Enem sobre a ama de leite e a relação escravo-prata que você tem ali, certo? Outra coisa. Sabe aquela referência no texto? Dá uma lida. Você vai se surpreender como muitas vezes você consegue matar a questão olhando também simplesmente essa referência, certo? Beleza? Abraço, um beijo. Bom, galera, viu? Que dica maneira. Tudo que vocês precisam saber está aqui. Né? Tudo que vocês precisam. Pronto, tá aí. Tudo o que é fundamental para que vocês entendam, tá? O que vai ter, tanto na linguagem quanto na humanas. Mas hoje, eu chamo a atenção de vocês, hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma live corrigindo questões inéditas, falando um pouquinho sobre isso, e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês nessa live, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá um joinha pra gente, dê essa moral, faz a gente crescer também, porque a gente está trabalhando bastante para vocês chegarem na prova do Enem e irem muito bem. Galera, muito obrigado, até a nossa live daqui a pouco.